Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, sobre o credo apostólico. A gente ainda vai continuar hoje falando um pouquinho sobre a obra do nosso Redentor, Lembra que nós falamos um pouquinho no início, nós falamos a respeito da sua pessoa, e agora nós precisamos falar então da obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sempre lembrando, nós não podemos desassociar a pessoa da sua obra, tá? Por mais que muitas vezes nós vamos encarar coisas difíceis, a gente não pode dar um jeitinho, de pensar que quando a obra está sendo realizada é uma pessoa ou uma das naturezas, A gente sempre tem que pensar com a pessoa em conjunto, Por mais que às vezes isso seja difícil para nós, tá? Então vamos lá. Vou pedir os irmãos aí com aquele fôlego, de quem tomou café hoje pela manhã, para que leiam, por gentileza, lá o credo apostólico. Vamos lá? Amém. Tá? Então nós estamos falando sobre essa parte, Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Hoje a gente então vai falar um pouquinho sobre Jesus Cristo então como nosso Salvador, A gente vai poder entender exatamente o que significou a obra de Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre a extensão da obra de Cristo, Será que Cristo morreu por todos? Será que todos realmente vão ser salvos? E por aí vai, tá? Então, começando com essa afirmação, A afirmação é exatamente esta: a salvação é pelas obras da Trindade, tá? Então, nós vemos exatamente isso, A Trindade trabalhando no que diz respeito à nossa salvação. Então, nós vemos lá em Efésios 1, Depois vale a pena você ler os versos 3 a 14, onde a gente vê exatamente como cada uma das pessoas da Trindade trabalham no que diz respeito à nossa salvação. Então, bendito o Deus e Pai que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, em quem também fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lógico que o versículo não é assim, Ele é uma junção de cada um dos versículos que estão sendo citados ali. Mas o que a gente percebe claramente é que a salvação é uma obra trinitária, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, estão trabalhando juntamente estamos trabalhando em conjunto em prol da nossa salvação. Uma questão que a gente precisa se perguntar, será que de fato nós necessitávamos dessa salvação? O que a Bíblia vai mostrar é que nós precisamos dessa salvação exatamente por causa da nossa condição pecaminosa, Então, primeiramente, a gente precisa entender o significado, então, do pecado. Então, quando a gente pensa nisso, o que é de fato o pecado? O que é o pecado? Qual é o conceito que nós temos do pecado? O que é o pecado? Isso mesmo, usou até uma palavra bonita, Falta de conformidade com a lei de Deus. É exatamente isso, Ou é a transgressão da lei de Deus, Ou seja, o pecado, em última instância, ele não é contra o próximo, ele não é contra nós mesmos, Ele não é contra a sociedade. O pecado, em última instância, sempre é algo contrário
a lei de Deus, né? Então, quando eu deixo de amar o irmão, não é porque a gente está ofendendo o irmão. No final das contas, a gente está deixando de cumprir o mandamento de Deus, que diz que nós devemos amar uns aos outros, né? Então, é exatamente isso, né? Por exemplo, Tiago 2,10 vai dizer: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ainda no capítulo 4, verso 17, Tiago vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando, tá? Então, a gente conhece muito bem a história humana, a gente sabe então da nossa necessidade de salvação exatamente porque nós somos pecadores. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos: quanto mais nós conhecemos a nossa natureza, a nossa condição, a profundidade do buraco onde nós estamos metidos por causa do pecado, mais nós vamos entender a graça de Deus. Se nós não consideramos o pecado como algo amargo, como algo tenebroso, como algo que nos separa de fato de Deus, que nos separa uns dos outros, se a gente não consegue entender a profundidade da miséria que nós estamos, nós nunca vamos entender a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela revela exatamente isso, né? O estado que nós estamos. Ou seja, se nós não compreendemos o tamanho da dívida que nós temos, nós nunca vamos entender o valor do perdão de Deus. Se a gente, por algum motivo, acha que a nossa vida não era tão ruim assim, e que agora nós somos crentes, mas eu não estava tão afastado de Deus, talvez a gente não consiga entender efetivamente o que significa a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nunca vamos entender o sacrifício de Cristo por nós, né? Se a gente acha que de repente a gente era bonzinho ou coisas dessa natureza, tá? Então veja, o pecado então, ele é algo que nos separa de Deus, é isso que a Bíblia vai mostrar para nós. Por exemplo, Isaías 59, o verso de número 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ainda Isaías 65, né, vai dizer no verso 2, estendi as mãos todo o dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. A Bíblia vai dizer então que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O texto bem conhecido, Romanos 6,23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia então fala pelo menos de 3 sentidos, né, dessa morte. A morte que é aquela morte natural, né, que é a separação do corpo e da alma, que todos nós então sabemos exatamente, né, do significado disso. A Bíblia também fala da morte espiritual, é o significado que a gente vê ali exatamente em Gênesis, né, quando Deus diz: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. A gente vê que eles comeram, mas eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, né? Então é isso que é nessa condição que o ser humano sem Cristo está. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas a Bíblia também fala de uma segunda morte, né? Ou conhecida como morte eterna, que você vai ver lá em Apocalipse. O que é a morte eterna? É a condenação eterna daqueles que não têm Cristo, né? Então veja que uma pessoa que morre sem Cristo, ela não está apenas morrendo no sentido físico, mas ela também está morrendo no sentido espiritual, e certamente, né, sem Cristo ela vai morrer eternamente, né? Ela vai continuar vivendo naquela condição de uma pessoa condenada, ok? Então, diante disso, né, nós podemos mencionar que Jesus Cristo, então, é o único e suficiente Salvador.
Daí a gente entende a obra do Senhor Jesus, a necessidade, então, de nós sermos salvos. Você vai ver, então, que a Escritura, desde o início lá de Gênesis, nós vamos ver, então, as promessas que foram feitas a respeito, então, desse Redentor. Veja que o Evangelho já foi pregado lá em Gênesis, capítulo 3, o verso de número 15. Você encontra lá, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, desde Gênesis, Deus já havia prometido, olha, eu vou mandar um Salvador, né? Eu vou mandar o descendente da mulher. Ele vai pisar a cabeça da sua descendência. E isso certamente se cumpriu em Cristo, né? Ele é quem pisou a cabeça da serpente. Foi ele, então, que foi prometido para nós, né? Você vai ver também que a Bíblia vai falar exatamente dessa salvação que vai ser proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 2, 10, nós encontramos assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Né? Você vai encontrar então essas promessas que são feitas a respeito do nosso Redentor. Tiago 4,12 também fala sobre isso, né? Apocalipse 7,10 você vai encontrar isso também, né? Essas promessas de salvação que são ligadas à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Pensando então nisso, o que a Bíblia vai descrever sobre a nossa salvação? Então, algumas questões importantes aqui. Primeiramente, então, a Bíblia vai dizer que a salvação, ela é oferecida unicamente por meio de Cristo, por meio da pregação da palavra de Deus. Então, veja, a salvação nos é oferecida por Cristo mediante a pregação da palavra de Deus. Atos 2:47, nós encontramos assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 4, verso 4, nós encontramos assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, isso tudo na igreja primitiva, né? Então, a gente pensa na igreja primitiva, sempre numa igreja primitiva da comunhão, né? E a gente nunca lembra que a igreja primitiva também era uma igreja da doutrina, da pregação da palavra de Deus. Não tinha invencionice lá na igreja primitiva, mas a pregação pura da palavra de Deus. E era por isso, então, que as pessoas iam sendo salvas. Eu vou pedir alguém para ler para mim, por gentileza, Romanos capítulo 10, os versos 13 a 17. Quem achar aí, só levantar a mão que a gente já leva o microfone aí para você ler, por gentileza. Quem for mais rápido aí de Bíblia. Olha que o Ariston já vai ler para nós. 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso. Então, o resumo da ópera ali de Paulo é: a salvação vem por meio da pregação. Essa é a fórmula, irmãos, não tem outra, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, talvez você deve estar imaginando assim: pastor, mas tem aquele negócio, né? O meu testemunho fala por mim mesmo, eu não preciso nem abrir a boca, né? Foi isso que Francisco de Assis falou, né? A gente não precisa nem abrir a boca que as pessoas então vão se converter. Não é verdade. Isso é uma parte da verdade, né?
Então, embora a gente tenha que ter um bom testemunho, o Evangelho não é sua vida, o Evangelho é uma mensagem, né? Ele não fala do seu comportamento, de como você age como cristão, mas o Evangelho é a obra de Cristo que foi realizada pelos pecadores. Então, você precisa falar do Evangelho. Você precisa pregar o Evangelho e não a sua vida, né? Não é para você dizer o quanto você foi abençoado pelo Evangelho, mas você precisa dizer a mensagem do Evangelho. E mesmo que a sua vida seja meio tortinha, né? A mensagem do Evangelho é eficaz, porque ela é a mensagem verdadeira. Então não tem segredo, irmãos. O problema é que a gente às vezes quer uma fórmula mágica, e não tem. A fórmula é essa. Se você quer que o seu amigo se converta, não adianta você ficar amaciando ele para ele vir para a igreja. Não adianta a gente ficar tentando afofar o coração das pessoas para que elas se convertam. Você precisa pregar o Evangelho. É o poder de Deus, é o que Paulo vai dizer. Não adianta a gente tentar dizer que a igreja é bonitinha, perfeita, que o pastor é lindo, os irmãos não pecam. Não adianta. A gente precisa pregar o Evangelho para essas pessoas, né? A gente precisa dizer a verdade para elas. É isso, então, que leva as pessoas à salvação, né? E é isso, então, que Cristo oferece por meio da pregação da palavra de Deus. Segunda coisa, então, que a gente pode dizer é que a salvação, então, ela é o resultado da nossa eleição. Então, nós somos salvos porque fomos eleitos. Porque Deus nos escolheu, então, antes da fundação do mundo. Efésios 1,4 fala sobre isso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ele vai dizer, em amor, então, nos predestinou para sermos filhos de Deus, né? Além disso, 1 Tessalonicenses 2, verso 13... Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tá? Então, a salvação é operada naqueles que o próprio Deus, então, elegeu desde antes da fundação do mundo. Tá? A salvação também, irmãos, ela é obra da graça de Deus. Embora a gente se esforce para pregar o Evangelho, embora a gente tenha que fazer isso, a salvação ela é uma obra da graça. Né? Ela não é algo nosso, né? Não adianta a gente criar mecanismos humanos, não adianta a gente ficar floreando, né? Não adianta a gente tentar fazer isso ou aquilo para que as pessoas se acheguem, não adianta a igreja tentar se adaptar para negociar suas verdades em prol das pessoas, né? O que a gente precisa entender é que a salvação é uma obra da graça, da misericórdia de Deus, né? Então é isso que a Bíblia vai mostrar para nós. Por exemplo, o Salmo 89, os versos 2 e 3 fala sobre isso. Isaías 42, verso 6 nos promete: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. 2 Timóteo 1,9 vai dizer que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, imagine, irmãos, antes de tudo a ser formado, Deus já tinha um plano estabelecido para cada um de nós. Ele nem pediu a sua opinião e nem a minha. Olha que coisa boa, não é? Se a gente tivesse interferido no plano de Deus, não ia dar certo, né? Porque nem os nossos dão, né? Imagina se a gente meter nos planos de Deus. Então Deus fez tudo, estabeleceu tudo conforme o conselho da sua vontade. E Ele pensou nesse plano eterno em mim e em você. Ele resolveu nos incluir como seu povo. Você podia estar largado aí, sofrendo pelo Vasco, pelo Flamengo, sem esperança na vida, né? Pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu preciso fazer para preencher minha vida.
Mas Deus pensou em cada um de nós e Ele nos trouxe, então, a sua salvação, tá? Então, pense nisso, né? Que Deus, então, nos escolheu antes da fundação do mundo e que a salvação é uma obra da graça. Nós não merecemos, nós não somos dignos dessa salvação. Além disso, nós podemos mencionar que a salvação também, ela é efetivada pelo poder soberano de Deus. É a vontade de Deus estabelecida que faz todas as coisas. Veja então que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer exatamente sobre isso, né? Quando os discípulos então os questionaram a respeito dos ricos, né? E que os discípulos então disseram para Ele, olha, é tão difícil, né, um rico entrar no céu. Jesus então respondeu o seguinte, olha, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mesmo o coração mais duro não é impedimento para que Deus possa salvar aquele indivíduo. Mesmo o indivíduo que se considera o ateu mais convicto da sua vida, isso não é impossível para a obra da graça e da misericórdia de Deus. Porque o poder de Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. E é isso então que diz respeito à salvação que nós temos então da parte de Deus. Então veja, além disso, irmãos, nós podemos mencionar que a salvação que nos é oferecida é segundo a misericórdia de Deus. Veja lá então, por exemplo, né, nós podemos mencionar Romanos capítulo 9, os versos 16 e 18. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus salva por misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, Deus teve misericórdia de você. E Ele então nos salvou segundo a sua misericórdia. É o que diz Efésios 2, 4 e 5, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Você vai encontrar também Tito 3, 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a salvação, irmãos, quando a gente pensa, por exemplo, na eleição, algumas pessoas perguntam isso, por que Deus salva uns e não salva outros, pastor? Isso não é injusto? Não, não é injusto, isso é misericordioso. Porque justiça é se ele condenasse todo mundo. Mas quando ele resolve salvar alguns, ele na verdade está mostrando a sua misericórdia. Porque na verdade ninguém aqui merece ser salvo. Ou tem alguém aqui que acha que merece ser salvo? Levante a mão. Não, Dona Antônia já falou, não tem. Não tem ninguém mesmo, Dona Antônia, é isso mesmo. Não tem um indivíduo que possa dizer assim, eu mereço ser salvo. Tem alguém que se prontifica a levantar a mão e dizer, eu mereço ser salvo diante de Deus, porque eu sou bonzinho? Então Deus age com misericórdia. Mas se Ele quisesse agir com justiça, o que Ele faria com você e comigo? Condenado, sim. Exatamente, porque Ele é misericórdia e justo, misericordioso e justo. Só para quem Ele quer. É isso que Paulo está dizendo ali. Isso. Isso. É porque parte disso talvez seja o nosso próprio conceito do que é justiça e misericórdia. E mesmo as pessoas que a gente sabe que precisam de justiça, a gente às vezes quer aplicar a misericórdia, quando na verdade ela precisa mesmo é de justiça.
né? Ela precisa realmente de uma punição, e a gente às vezes tem dificuldade com isso. Quando a gente pensa num Deus justo, a gente pensa exatamente nessa questão. Puxa, ele podia aliviar, né? Mas ele não pode. Então, a gente às vezes tem essa dificuldade exatamente por causa do nosso senso de justiça. Então, às vezes a confusão está nisso. Mas é como Paulo diz aqui, né? Ele aplica a sua misericórdia em quem ele quer. O ponto é que todos nós merecemos a justiça, mas ele aplicou em nós soberanamente a sua misericórdia, a sua graça, né? Embora todos nós merecêssemos de fato a condenação eterna. Sim. Nós somos limitados. Uhum. Sim. E pensar que Deus, ele é 100% justo e 100% misericordioso. A gente não consegue. Isso. Nossa mente limitada, finita, não consegue imaginar isso, exatamente pelo que você acabou de colocar, né? Que é o nosso conceito de justiça. Então, saber que Deus é 100% essencialmente justo e 100% essencialmente Misericordioso. é paradoxal para nós. Então vamos lá. No final a gente vai fazer algumas aplicações sobre isso, tá? Será que travou aqui? Cadê o... Acho que travou aqui, Plínio. Isso. Obrigado. E por fim, então, a salvação é fruto da longanimidade de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, tá? Então, muitas vezes a gente se questiona, né? Puxa vida, a pessoa passou a vida inteira pecando, fazendo tudo quanto é coisa errada, e de repente, chega no final da vida, a pessoa se converte, né? Deus é longânimo, ele é misericordioso. A gente tem esperança até o último dia de vida, né? O ladrão da cruz é uma prova disso, né? Mas ele foi o único para que a gente não abuse, né? Então a gente não pode ficar pensando que vamos adiar para o final da vida a nossa decisão por Cristo. Mas pode ser que aconteça que no leito de morte Deus perdoe alguém definitivamente, mesmo aquela pessoa fazendo tudo que ela fez na vida dela. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, né? Deus é bom. Então, a salvação, então, é obra da sua longanimidade, ok? Então, dentro disso, né, Calvino vai dizer o seguinte: é preciso lembrar que sempre que atribuímos nossa salvação à graça divina, estamos confessando que não há mérito algum nas obras. Ou antes, devemos lembrar que sempre que fazemos menção da graça, estamos destruindo a justiça procedente das obras. O que Calvino está dizendo é o seguinte, irmãos: se de fato nós cremos que a salvação é pela graça, e eu acredito que os irmãos acreditam que a salvação é pela graça, isso quer dizer que nenhuma obra que nós fazemos pode ser contada para a nossa salvação. Nada do que você faça. Pastor, mas e as obras? Não tem que fazer as obras? Tem que fazer as obras. Elas são fruto da nossa salvação. Nunca como algo que você pensa que você vai conquistar a sua salvação. Então veja bem, irmãos, a implicação prática disso. Se eu chegasse aqui hoje de manhã ou no domingo à noite, dissesse para você assim: irmãos, é o seguinte, a partir de hoje, você não precisa fazer absolutamente nada nesta igreja. Eu não vou exigir que nenhum dos irmãos, exigir é muito forte, né? Mas eu não vou pedir nenhum dos irmãos para que não façam nada na igreja. Você não precisa vir aqui, você não precisa assumir nenhum ministério, você não precisa ser presidente de sociedade interna, os presbíteros estão liberados, não precisam mais ser presbíteros, diácono também a gente não precisa, você não precisa fazer absolutamente nada e mesmo assim você vai ser salvo. Você talvez ia pensar assim: poxa, esse pastor é legal, né? Cara, nunca tinha visto um pastor tão abençoado igual esse. Quer dizer que então não precisa fazer nada, nada. Não precisa nem dar dízimo se você não quiser. Esse pastor é 10, né? Vamos manter esse pastor aqui até o final da vida, porque aí a gente não vai precisar fazer nada. Você faria alguma coisa? Você se sentiria motivado a fazer alguma coisa? Seja honesto com você mesmo.
É isso mesmo, Dona Maninha já matou a minha charada. Nem deixou eu ir adiante. Já matou minha charada. Então veja, tudo que nós fazemos, irmãos, é em amor a Deus, em gratidão por aquilo que Deus nos fez na salvação. Agora o ponto é, nós estamos entendendo isso? Ou a gente faz obras pensando assim, eu tenho que fazer porque a minha vida não é tão boa, então eu tenho que compensar uma coisa com a outra, eu tenho que colocar numa balança essas coisas para eu realizar a obra de Deus, senão Deus vai ficar chateado comigo, Deus vai ficar aborrecido comigo, o pastor vai começar a olhar de cara feia para mim, porque eu não estou indo na igreja, nunca me disponibilizo a nada. Será que é isso? Porque na verdade, irmãos, se foi isso, a gente não entendeu ainda direito o Evangelho. Se a gente está achando que as nossas obras é para agradar a Deus, no sentido de que eu vou fazer algo para Deus não ficar com raiva de mim, não ficar aborrecido comigo, a gente precisa voltar e entender o cerne do Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus, oferecida por meio de Cristo Jesus. Deus não precisa das nossas obras, porque Ele tem a obra de Cristo perfeita, ilimitada. A obra dele é suficiente, então. Deus não precisa ser amado por mim, por você, porque Ele tem o amor do Filho, Ele tem o amor do Espírito. Ele já amava antes de eu e você nascermos. O que Ele requer e o que Ele deseja de nós é a gratidão e esse amor incondicional. É oferecermos a nossa vida toda, completa, de maneira irrestrita, de maneira incondicional. É colocar Deus no centro da minha existência. É eu trabalhar e viver em prol de Deus, desse amor que Ele me deu, dessa aventura chamada vida cristã, e enfrentar tudo isso por gratidão àquilo que Deus fez em meu favor. Que a gente está vendo que não é pouca coisa, não é? Deus não deu só para a gente uma caixinha de bombom. E nem deu lá para nós um pedaço de bolo, né? Não, Ele nos deu a salvação. A razão da nossa existência está nisso daí. Então é por isso que Calvino está dizendo, né? Se nós de fato compreendemos que a salvação é pela graça, as nossas obras, elas não podem ser feitas no intuito de tentar conquistar qualquer tipo de salvação em nosso favor, tá? Então vamos dar uma olhadinha na extensão da salvação que é oferecida por Cristo, tá? Eu vou citar só alguns textos aqui, porque são muitos, mas o que eu quero mencionar aqui, irmãos, é que Cristo morreu em favor de um povo, tá? Esse ponto aqui, né, fala daquela limitada expiação, embora eu não goste dessa palavra, né, limitada, mas é a expiação definida, ou seja, Cristo morreu especificamente pelo seu povo. Ele não morreu por quem não vai ser salvo, né? Ele não derramou o seu sangue, de fato, por aqueles que não serão salvos no final das contas, né? Então você vai encontrar, por exemplo, Mateus 1:21, e ela lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá? Você vai encontrar, por exemplo, João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Você vai encontrar João 11:52, João 15:13, você vai encontrar isso também. João 17:9, ele vai dizer, é por eles que eu rogo. Jesus falando dos seus discípulos, né? Eu rogo pelos meus discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, né? Então, novamente aí, você vai encontrar isso, né? Você vai encontrar Atos 20:28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você vai encontrar também essa mesma menção em Efésios 5:23. Você vai encontrar também promessas, né, a respeito disso
Em João 17, os versos 6 e 7, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Então, diversos outros versos, versículos que eu tenho aqui, você vai ver então que a salvação oferecida por Cristo é uma salvação para um povo específico, o seu povo, os seus eleitos, aqueles pelos quais o Pai predestinou desde antes da fundação do mundo. Novamente, irmãos, veja que privilégio nós temos de saber que Cristo morreu pessoalmente por cada um de nós. Pessoalmente. Ele tinha uma lista feita na eternidade por cada um de nós, e lá estava o meu nome, Ricardo da Cruz Santana. Estava lá, nessa lista. Lucas Ferreira Santana estava nessa lista lá também. Maressa Martins estava lá. Então todos esses nomes estavam arrolados nessa lista pelos quais Cristo morreu, eu e você. Que privilégio, irmãos, nós sabemos disso, não é verdade? Que motivação nós temos nessa manhã em pensar a respeito disso, de que quando Cristo morreu, Ele não estava morrendo por uma massa de seres humanos, mas estava morrendo individualmente por cada um de nós. Embora a gente pense num povo, mas esse povo tem nome, cada um de nós ali estávamos sendo colocados ali naquela lista da expiação, se assim a gente pode nominar, tá? Então, dentro disso, a confissão de fé vai falar exatamente a respeito da obra mediadora de Cristo. Vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Vamos lá? Os que... Isso. Você consegue dormir com essa verdade hoje? Com essas duas verdades? Que Deus não vai salvar todo mundo e que você foi salvo mediante a graça? Então, são coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente precisa vivê-las, à luz da palavra de Deus, porque é isso que a Escritura mostra para nós. Além disso, então, nós podemos mencionar, ainda falando um pouquinho sobre a extensão da salvação de Cristo. Então, Cristo salva o homem completo, tá? É isso que a Bíblia mostra para nós. Todas as vezes que há uma referência, a respeito da nossa salvação, sempre fala do homem perdido, dos pecadores, Nunca fala que veio salvar a alma, A gente tem essa ideia, não, a gente tem que sair aqui para evangelizar, para nós ganharmos almas, Como se a gente tivesse preocupado só com a parte espiritual. Mas não é assim que a Bíblia coloca para nós. Você vai ver, por exemplo, Lucas, 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o perdido? Somos nós. Nós estamos perdidos não só espiritualmente, irmãos, nós estamos perdidos socialmente, nós estamos perdidos emocionalmente, mentalmente, nós estamos completamente confusos em todo o nosso ser, Não é só o espiritual, as nossas emoções estão tudo bagunçadas, Toda mexida aí por dentro. Então, Cristo precisa vir restaurar tudo, o corpo e a alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Tudo isso faz parte do homem integral, que a gente costuma dizer, do todo. Então, o Evangelho é para tudo que nós somos, não é só para a nossa alma. Para o nosso espírito, para a parte espiritual. Aí a gente pensa, não, as minhas emoções eu vou tratar de outra maneira, A igreja é só o espiritual e o emocional a gente vai para cá. Não é tudo, o Evangelho abarca tudo da nossa vida, tá?
João 12, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1, verso 15. Né? Então, citando o reverendo Emister Maia, ele vai dizer: a salvação de Jesus Cristo é para o homem todo. Jesus se interessa com a inteireza do homem, corpo e alma. Tá? Então, o Evangelho tem respostas para o corpo e para a alma. Não é só uma questão espiritual. O Evangelho tem respostas para as nossas emoções, para as nossas dúvidas, para os anseios do nosso coração. Não é apenas o nosso espírito, mas tudo que nós somos. O Evangelho tem respostas para isso, irmãos. E a gente precisa compreender as verdades preciosas que o Evangelho traz para nós. Ainda falando da extensão da nossa salvação em Cristo, Jesus então salva o homem eternamente. João 3,16, que é o texto que nós conhecemos bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas ele permanece sobre a ira de Deus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, percebam, né? O verbo está no tem. Nós temos a vida eterna. É algo presente, é algo para agora, né? Eu sei que ainda a salvação não está completa, ela não foi ainda consumada, mas nós já temos a certeza da nossa salvação. Irmãos, e isso precisa trazer implicações práticas para a nossa vida. Se eu já tenho a salvação aqui e agora, eu não posso viver a minha vida atrás dos ídolos do meu coração. Porque eu já tenho a vida eterna, eu já tenho a razão de viver. Então eu não preciso ficar angustiado, não é? Pensando que a minha alegria está nas coisas dessa vida, né? Nas coisas materiais. Ok? Quais são as condições então para nós sermos salvos? Primeiramente, arrependimento. Né? 2 Coríntios 7, 9 e 10, e agora me alegro porque fostes contristados, mas porque contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esta é a palavra do Evangelho: arrependei-vos. Tá? A Bíblia não diz, vai para a igreja que você vai ser salvo. Você tem que ir para a igreja, mas você tem que ir para a igreja arrependido. Você tem que ser um pecador arrependido. Não adianta você e eu sermos líderes da igreja. Jesus não diz assim, vai lá e seja pastor, vai lá e seja o líder lá na igreja, vai lá e seja presidente de sociedade. Assuma um cargo na igreja. Jesus diz, arrependei-vos. Se arrependa dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Tá? Então, difícil, né? Para o mundo que a gente vive hoje, né? O mundo diz assim, aceite a você mesmo. A Bíblia diz, arrependa dos seus pecados. Tá? Então, essa é a condição para nós sermos salvos. Segundo, fé em Jesus Cristo. É isso então que a Bíblia diz para nós. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna. João 3,16, Atos 13,48, nós vamos ver isso, né? 1 Pedro 1,9, você vai ver isso também. A necessidade então de regeneração, que é o novo nascimento, é tornar-se então uma nova vida. João 3,13, isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Também nós vamos encontrar que o Evangelho exige de nós
obediência à palavra de Deus. O Evangelho também vai dizer que para nós sermos salvos, nós precisamos ser santificados, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Foi para isso então que Jesus Cristo nos salvou, para nos tornar puros, nos tornar santos. Nós precisamos também, além disso, como condição para ser salvo, confessar Jesus como Senhor. E é interessante, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo não tinha que escrever diferente? Ele não tinha que escrever assim, se com a tua boca confessar Jesus como Salvador, você vai ser salvo? O que os irmãos acham? O pastor está ficando doido? Está delirando? Não está dormindo direito? O que os irmãos acham aí? O que Paulo escreveu? Não é para questionar o texto bíblico não, gente. É para nós pensarmos. Não era melhor ele escrever quem confessar Jesus como Salvador vai ser salvo? Ele não está falando da salvação? E por que ele escreveu Senhor? Me ajuda aí, gente. Podem falar, não está valendo ponto não. Em que sentido, João? Vamos lá. A gente gosta de Jesus mais como Salvador ou como Senhor? Sejam honestos. Salvador, não é? Por quê? O Senhor corrige, O Senhor, Ele manda na nossa vida, não é? Quando a gente faz coisa errada, a gente pensa logo, Jesus perdoa, não tem problema. Mas quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente nunca pensa em Jesus como Senhor da nossa vida. Senhor do nosso dinheiro, Senhor do nosso casamento, Senhor da nossa casa, Senhor dos nossos filhos, Senhor da nossa vida. O Senhor é aquele que manda naquilo que nós fazemos, que interfere naquilo que nós somos, que põe o dedo nas nossas feridas. Então Jesus está preocupado com o nosso casamento. Ele está preocupado com o que você faz com o seu dinheiro. Ele está preocupado com o seu trabalho, porque Ele é Senhor da sua vida. Ele está preocupado com como é que você está criando seus filhos. Isso não é uma decisão particular minha e sua. Não é uma coisa que você vai dizer assim, não, tudo bem, Jesus é o Salvador lá na igreja, eu entendi lá que eu tenho que frequentar a igreja e eu preciso orar com os meus filhos, mas no que diz respeito à educação deles, eu vou decidir como é que eu vou fazer. Eu entendi que Jesus ama o casamento, e foi Deus que instituiu o casamento, mas nas decisões com a minha esposa, eu que vou decidir como é que a gente vai lidar com esse casamento. Eu que vou trazer os valores para cá. Eu que vou fazer da minha maneira. Eu sei que Jesus é quem dá o dinheiro e o trabalho, mas quando eu for gastar o meu dinheiro, eu que vou decidir qual a melhor forma de fazer isso, Se eu vou gastar mais, se eu vou gastar menos, se eu vou ser fiel a Deus ou não, como é que eu vou administrar os meus recursos financeiros. Isso é pensar de Jesus como Salvador, mas quando a gente tem Jesus como Senhor, a gente sabe que Jesus manda em tudo da nossa vida. Por isso que as pessoas não gostam muito como Senhor. Então não adianta só a gente dizer, eu sei que Jesus é Salvador. Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Por isso que Paulo colocou, aquele que confessá-lo como Senhor no seu coração será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Senhor das nossas vidas. Então é isso que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós. Então, para ser salvo também nós precisamos de perseverança. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. As palavras de Jesus em Mateus 10, 22. Ainda Jesus diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Lá em Mateus 24, o verso de número 13. Ok?
Então, dito isso, irmãos, nós precisamos partir aqui para a conclusão. E a primeira conclusão, então, que nós podemos mencionar é essa: a salvação é pela graça, mas nunca de graça. Quando a gente pensa, então, na nossa salvação pela graça, certamente ela é pela graça. Nós não podemos fazer absolutamente nada pela nossa salvação, mas ela não foi de graça. Ela custou um alto preço para o Filho de Deus. Ele assumiu o nosso lugar, Ele assumiu os nossos pecados, Ele sofreu as dores que eram minhas e suas, Ele passou inclusive pelos tormentos do inferno em nosso lugar, e Ele nos oferece essa salvação de maneira gratuita, mas não quer dizer que ela foi de graça. Ela custou um alto preço para o Filho de Deus. E eu e você deveríamos pensar certamente a respeito, então, dessa salvação que nos é oferecida por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vou pedir os irmãos, então, para lerem para mim, por gentileza. Vamos lá? Ainda... Isso, tá? Então, quando nós pensarmos, né, em desistir, quando você estiver desanimado, ou quando você estiver a ponto de jogar a toalha, ou quando as tentações vierem e você sentir vontade de ceder às tentações, quando você pensar que a vida cristã ela está sendo muito difícil para você, está sendo muito dura, lembre-se dos sofrimentos do nosso Redentor. Lembre-se que a salvação que eu e você temos de maneira gratuita, graciosa, ela custou um alto preço para o Filho de Deus. Vou pedir os irmãos para lerem também a citação ali do Emister Maia, o reverendo Emister Maia. A palavra, vamos lá? A palavra de Deus... Isso. O que é tornar a salvação vã em nossa vida? É a gente receber a salvação e não produzir frutos, irmãos. O que é tornar a salvação vã? É a gente ser salvo e viver a nossa vida do jeito que a gente quer. O que é ter Jesus na nossa vida? É a gente crer em Jesus, mas a gente toma as decisões do jeito que a gente pensa. O que é ter a salvação vã? É a gente ser uma pessoa que frequenta a igreja, mas parece que nada acontece, nada se transforma na nossa vida. A gente continua dando prioridade às outras coisas. Então é isso que é tornar a fé em Jesus como algo vã em nossa vida. Quais são as implicações práticas, então, do que nós mencionamos aqui? Primeiramente, então, eu gostaria de dizer que o nosso valor, então, não está no que somos ou temos, mas no fato de que Deus nos amou por meio de Cristo. Nosso valor está aí, no amor que Cristo tem por nós. Ponto. O que eu e você somos a partir disso, o saldo bancário que eu e você temos na conta, os bens que nós temos no nosso nome, pode ser que seu bem seja só o seu marido, né? Você fala, é o único bem que eu tenho nessa vida. Não é isso que determina aquilo que nós somos, o nosso valor na sociedade. Não é isso que valoriza os nossos sentimentos. O que nos dá real valor é o amor de Cristo por nós. Ponto. Irmãos, se nós vivêssemos isso plenamente, nós ficaríamos mais contentes, eu penso. Nós seríamos pessoas que mais servíamos e nós ficaríamos mais livres daquelas coisas que muitas vezes afligem a nossa vida e o nosso coração, não é verdade?
Se a gente entendesse isso aqui plenamente, cada um de nós, eu me incluo nisso, irmãos, a gente ia ficar feliz se a gente andasse num Fusquinha 79. Se a gente comesse a comida todos os dias ali, mesmo que não fosse a comida que nós desejássemos. Nós não ficaríamos aflitos, procurando aqui e acolá, ganhar bens, correr atrás disso, correr atrás daquilo, se nós compreendêssemos plenamente o amor de Cristo por nós. As nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, todas elas seriam, não vou dizer que seriam completamente tiradas, porque nós somos pecadores, não é? Mas certamente nós teríamos muitos dos nossos problemas resolvidos. Porque, irmãos, se nós pensarmos, fruto, muitas vezes, dos nossos conflitos pessoais, internos, e os nossos conflitos que nós temos uns com os outros, é porque nós não entendemos o amor de Cristo por nós. Maridos, às vezes, se frustram no casamento porque eles querem que a esposa dê um amor que, por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir, porque ela é uma pecadora. Esposas se frustram com os maridos porque acham que ele tem que dar todo o amor possível para ela. E mesmo que ele faça todo o esforço para dar esse amor, ela não vai conseguir, porque não é um amor que preenche o nosso coração. Pais se frustram com os filhos porque acham que os filhos precisam dar desse amor. Só que os filhos, por mais obedientes, por mais que eles se esforcem, né, para fazer aquilo que nós desejamos, não é o amor que preenche o nosso coração. O amor que de fato nos preenche, que dá significado à nossa vida, é o amor de Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para a nossa salvação, nós precisamos olhar então e pensar a respeito disso. O que é que de fato dá valor à minha vida? São os meus bens? É quando eu olho a minha conta bancária? É quando eu olho o meu estilo de vida? O status, então, que eu tenho? Não estou dizendo que essas coisas são erradas, me entendam os irmãos. Mas quando nós colocamos o significado da nossa vida no nosso saldo bancário, no nosso trabalho, nos bens que eu possuo, nós nunca seremos preenchidos plenamente. Nós nunca chegaremos, de fato, a entender aquilo que nós somos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas quando eu entendo o amor de Deus por mim, certamente eu vou ser liberto desses ídolos. Eu vou ser liberto dessas paixões que o meu coração muitas vezes se inclina. A segunda coisa, então, que nós podemos mencionar é que a nossa salvação não está nas nossas obras frágeis, mas, de fato, ela é uma obra da Trindade em nosso favor. Além disso, então, nós podemos mencionar que nós devemos realmente nos preocupar em confirmar a nossa salvação. Então, dessa forma, nós teremos, então, a certeza da nossa eleição. Veja o que Paulo vai dizer. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Um texto que eu gosto muito também nesse sentido é 2 Pedro 1. Ele diz, por isso, irmão, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma vez que nós somos salvos, nós não nos tornamos passivos, irmãos. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação como reflexo, como fruto da nossa própria salvação. Então, quando eu encontro alguns crentes assim, que falam assim, não, pastor, eu sou crente, mas eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir para a igreja, minha vida está meio assim bagunçada, tem uns pecados que eu não consigo me libertar, eu não consigo, minha vida é toda torta, eu sou crente, mas a vida está assim, parecendo o time do Vasco, né? Levanta, cai, apanha, ganha uma, perde 5. É assim, minha vida é completamente torta. A pergunta que eu faço é, será que essa pessoa está entendendo o que é a salvação de fato? Irmãos, a salvação precisa gerar em nós frutos.
A salvação precisa transformar a nossa vida. A graça salva e transforma. Se eu e você já somos velhos, caduco de crente, e a nossa vida continua do mesmo jeitinho como era há 20 anos atrás, a gente tem que pensar se realmente a gente está entendendo o Evangelho. Se mês após mês, eu e você ouvimos a palavra de Deus e nada acontece na nossa vida, a gente precisa levantar uma anteninha e começar a se questionar se realmente eu sou salvo. Se nós não temos nenhuma disposição em dispor o nosso tempo para servir a Deus, nós não oramos, não lemos a palavra de Deus durante a semana, nós não dispomos a buscar a Deus em oração, nós não nos dispomos em estar na igreja continuamente, a gente precisa levantar a anteninha e começar a desconfiar da nossa fé. Né? Então veja, eu não estou dizendo, já passo para a senhora, maninha. Eu não estou dizendo que vai ter momentos na sua vida que você não tem vontade de orar, que você não tem vontade de ler a Bíblia. Não estou dizendo. Todos nós passamos por momentos assim. Eu já passei por momentos assim também. Não ter vontade de orar, não ter vontade de ler a Bíblia, estar completamente desanimado. Mas isso não pode ser constante na nossa vida. A gente precisa compreender que a graça de Deus, ela efetiva em nós a salvação. Isso quer dizer que é um agente ativo na minha vida e não passivo. A salvação não me deixa... A salvação não é morfina que vai me deixar mole e vai dizer, eu não consigo fazer mais nada. Não, pelo contrário. Ela injeta em nós a obra de Cristo. O Espírito Santo em nós leva-nos, então, a essa salvação ativa. Ou seja, nós precisamos, de fato, produzir os frutos que Deus quer que nós possamos produzir. Sim, dona Dorci. Espera aí, dona Mani, que o Lucas vai trazer o microfone ali para a senhora, que a gente quer ouvir essa sua voz linda. O primeiro sintoma, quando a gente converte, é a paz no coração, né? Sim. Que a gente, quando a gente entende o plano de salvação, então é a paz que dá no coração da gente. Exatamente. Na quarta-feira eu falei isso aqui com os meninos, né, no estudo bíblico. Quando Paulo fala lá em Romanos 6, né, ele fala mais ou menos assim, olha, vocês usavam o corpo de vocês como instrumento de iniquidade. E Paulo vai dizer, agora ofereçam a Deus o corpo de... Ele não está falando da alma. Ofereçam o corpo de vocês agora como instrumentos de justiça. Aí o exemplo que eu costumo dar é o seguinte, quando eu e você não éramos crentes, o amigo ligava para você, né? Lá, você não tinha celular, mas você tinha um telefone em casa, um amigo te ligava e falava assim, Ricardo, hoje vai ter uma festinha na casa de fulano de tal, só que a festa começa às 10 horas da noite. O que você falava? Eu vou. Você vibrava. Você andava no carro apertado. Um Fusca que cabia 4 pessoas ia 8, mas você ia. Chegava na festa, aquela coisa doida que você e eu conhecemos. A festa ficava ali, até 4 horas da manhã, e você nem sentia sono, não queria voltar para casa. E você chegava alegre e contente porque você tinha ido para uma festa lá. Você não tinha moleza com isso. Se no dia seguinte tivesse um churrasco meio-dia, você falava, vou. Aí você passava ali o churrasco até 5 horas da tarde, chegava em casa, tomava um banho, dormia, e no outro dia você ia trabalhar. E você fazia isso, aí eu e você fazíamos isso constantemente. Passava um final de semana que não tinha uma festa, né, você ficava meio borocochô, né? Não tem lugar nenhum para ir. Nada. Vamos pelo menos dar um rolé. Não era assim? Eu era assim. Eu queria sair, andar, voar, bater perna, né? Alguns dos irmãos podem até dizer assim, eu ia até para os bailes para dançar, passava a noite toda dançando, oferecendo o corpo à iniquidade. Irmãos, e nós não tínhamos preguiça disso. Aí a gente se converte. Aí o pastor fala, o culto é 7 horas, irmãos. Aí tem irmão que chega às 7h20, 7h10. Aí o pastor começa a pregar demais, o irmão já está dormindo. O culto demorou demais, pastor, 1h30. Meu Deus do céu, não acaba não? Estou cansado. Esse pastor fala demais. Né?
De novo eu tenho que ir para a igreja no final de semana que vem? Não dá para ser só 2 domingos, pastor? Todo domingo eu tenho que ir, é isso mesmo, pastor? É. Vamos fazer um culto da ressurreição, 7 horas da manhã. Ah, pastor, 7 horas da manhã não dá não. 7 horas da manhã é na hora que eu estou começando realmente a dormir. Não vou chegar às 7 horas. Então veja, Paulo fala, da mesma maneira que vocês ofereceram o corpo de vocês para a iniquidade, façam o mesmo agora, ofereçam o corpo de vocês para a justiça. Irmãos, nós não tínhamos nenhuma preguiça de oferecer os nossos corpos para a iniquidade. Por que a gente tem preguiça de oferecer os nossos corpos para a justiça? Se nós oferecíamos a nossa vida para aquilo que era vão, inútil, que estava nos levando a uma vida de pecado, de separação de Deus e certamente, consequentemente, a morte eterna, por que a gente tem preguiça de oferecer os nossos corpos para aquilo que é real, vital, essencial para as nossas vidas? Jesus deu a tudo que Ele tinha em nosso favor, Ele deu a sua vida completa. Nós não deveríamos, de fato, ter nenhuma preguiça em relação a servir a Deus. A certeza, então, de que nós fomos salvos deve necessariamente nos conduzir à proclamação da grandiosa salvação oferecida por Deus. Eu vou falar um pouquinho disso mais hoje à noite, então não quero gastar muito tempo com isso. Mas se você foi salvo, cabe a cada um de nós também proclamarmos essa salvação. É isso que Paulo vai dizer nesses 2 versículos que eu vou pedir os irmãos para lerem. Vamos lá? Se podem repetir um pouquinho mais forte? Vamos lá? Se isso. A palavra obrigação está com asterisco lá, porque eu fui procurar no original, de repente, Paulo usou, a gente traduziu aqui uma palavra um pouco mais pesada, mas no original é isso mesmo, obrigação. Tem uma tradução que poderia ser usada como aflição. Ou seja, o sentido é, se eu não pregar o evangelho, eu fico aflito, eu fico doente, se eu não conseguir pregar o evangelho. Se eu passar um dia, uma semana, sem pregar o evangelho para alguém, eu nem durmo. Porque isso me causa aflição. O meu coração bate mais forte se eu souber que eu não preguei o evangelho. É isso que Paulo está dizendo lá. O outro texto, então, que a gente vai ver é 2 Coríntios 5, aos versos 14 e 15. Vamos lá novamente? Pois isso. O verbo constrange ali também tem uma observação. A tradução dele é impelir. O amor de Deus nos impele. Não sei se tem essa flexão verbal. Ou seja, ele insiste a uma ação. Ele nos motiva a algo que nós devemos fazer. Então, o amor de Deus que nos é dado nos constrange nesse sentido. Ele não nos deixa passivos diante dessa verdade. Então, se a gente levar isso ao pé da letra que está escrito ali, o amor de Deus que me faz falar em qualquer situação que eu parar. Se você está ali no supermercado, se você levar isso ali literalmente, na hora que você estiver pagando suas contas, pelo menos você vai dizer para a pessoa do caixa, olha, eu quero dizer que Jesus ama você e Ele tem um plano na sua vida, Jesus morreu pelos seus pecados. Você vai abastecer no posto de gasolina, você fala para o frentista, olha, obrigado, Deus o abençoe, toma aqui um folhetinho, Deus te abençoe, Deus tem um plano na sua vida, Jesus morreu por você. Você vai chegar no seu trabalho, você vai ser chamado do profeta lá do seu trabalho, tanto que você prega a palavra de Deus. Porque o amor de Deus nos constrange, Ele nos impele, Ele nos impulsiona a nós sermos evangelistas. Então, irmãos, não tem como eu e você sermos crentes sem sermos proclamadores do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, tá? E por fim, então, nós vamos encerrar, nós vamos novamente ler ali
o credo apostólico. Na verdade, eu vou colocar ali, ele vai tocar uma música que fala exatamente sobre o credo apostólico, tá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos por tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos pela nossa salvação, ó Deus. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nesta manhã, mas aqui estamos, ó Deus, porque fomos chamados por tua graça, fomos alcançados pelo teu amor insondável, fomos escolhidos pela tua misericórdia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos à luz dessas verdades, sendo, ó Deus, filhos obedientes ao Senhor, trabalhando e se dedicando na tua obra, não porque nós queremos alcançar algum tipo de benefício diante do Senhor, mas em gratidão a tudo aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos também, ó Pai, a proclamar o teu evangelho, a anunciar, ó Deus, àqueles que ainda não te conhecem, este amor que nos alcançou um dia. Abençoe a tua igreja aqui presente, Senhor, que possamos não apenas compreender o teu evangelho, mas anunciá-los àqueles que estão ao nosso redor. Nós te louvamos e te bendizemos, oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.